Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. E agora, cinema no rádio com Padu e Marta Padovese. No cinema no rádio de hoje, o filme escolhido é Se Meu Apartamento Falasse, em inglês The Apartment. É um filme de 1960 com Jack Lemmon, Shirley MacLaine e Fred MacMurray. Teve 10 indicações ao Oscar de 1961 e ganhou como melhor filme, direção, roteiro original, direção de arte e edição, e mais outros 7 prêmios em outros países. A história é do ambicioso Calvin Clifford Baxter, o funcionário de uma respeitável companhia que descobre um atalho para subir na empresa: ceder seu apartamento aos encontros amorosos de seus chefes. Mas ele se apaixona pela amante de seu superior, Sheldrake. E aí a coisa se complica. E essa moça, pela qual ele se apaixona, é Fran Kubelik, que é uma ascensorista, o que acredito atualmente seja uma função que deve ser bem rara no mundo. O filme é uma comédia romântica, mas tem bastante drama. Olá, Padu! Olá, Marta! Olá para os seus ouvintes! Vamos falar hoje de um filme que é considerado, ele está no mínimo entre os 50 filmes melhores do cinema mundial, né? Não só pelos Oscars que ele ganhou, mas pela característica desses Oscars, que foram todos para a mesma pessoa, que é o diretor Billy Wilder. Por sinal, ele dirigiu o Jack Lemmon em outros filmes também. Ele tem uma lista de filmes que estão entre os melhores filmes, principalmente quando você faz a lista de filmes que têm um sabor de comédia, né? E o nome dos filmes no Brasil, ele já é convidativo para uma comédia, né? Você pega lá Quanto Mais Quente Melhor, O Pecado Mora ao Lado. Então, só por esse título, você já vai saber que o filme tem alguma picância, né? Inclusive, esse nome, Se Meu Apartamento Falasse, é o título brasileiro. O original, The Apartment, muita gente considera que, nesse caso, o título brasileiro é muito melhor do que o original, porque o The Apartment é muito vago, é o apartamento. No caso, Se Meu Apartamento Falasse, já dá indícios de que vai acontecer bastante coisa dentro do apartamento. O que mostra o humor brasileiro, né? Que eu acho que é imbatível. Pelo menos quando você assiste comédias que têm a cultura americana, você tem que estar muito preparado para receber e sorrir, né? Sorrir ou rir. No Brasil, não. Isso não é porque eu sou brasileiro, né? Porque parece-me que o brasileiro ele é mais hábil para fazer piadas. E você escolheu esse filme por quê, Padu? Uma das razões é que poderia dizer que ele é o último filme feito em preto e branco. Obviamente, apareceu um outro filme muito famoso em preto e branco, A Lista de Schindler, mas ela foi propositada, né? Ela não foi por causa das condições do ambiente existente da tecnologia, né? Então, Se Meu Apartamento Falasse, ele é o último filme dessa geração de tecnologia. E, além disso, 60 anos de filmagem e o filme ainda continua sendo uma coisa gostosa de se ver. Ele traz reflexões para pensar sobre adultério, sobre a possibilidade de você atingir outros níveis hierárquicos através de mandingas e de atos que não são de meritocracia. Então, o filme faz a gente pensar muito nisso, que é uma coisa atual ainda, né? Talvez com menos intensidade, mas uma coisa atual.
Uma outra coisa é que o filme ele retrata, de uma certa maneira, a diferença entre amor e o prazer, né? Então você percebe nas conversas entre o personagem do Jack Lemmon com o personagem da Shirley MacLaine que existe um clima gostoso de se existir que a gente gostaria de tê-lo na própria vida, né? Sim, o filme aborda temas que ainda são atuais. E naquela época, realmente, o diretor ele foi até ousado em abordar o tema adultério e abordar, inclusive, a parte do suicídio. Sim, porque são, na verdade, dois potencial de suicídios no filme, né? Um menos, né, com o personagem do Jack Lemmon e outro um pouquinho mais contundente com a personagem da Shirley MacLaine. Mas foram resolvidos de maneiras diferentes. A outra coisa que o filme chama atenção é a característica do trabalho que é tentativamente mostrada pelo Billy Wilder daquela época, né? Então é um salão enorme, é uma firma de seguros, né? É um salão enorme com 100 pessoas, 50 pessoas, não dá para dimensionar a quantidade de pessoas, mas cada um com a sua mesa igual, com a máquina de escrever e com a máquina de calcular, tudo igualzinho. O que isso aí perdurou por muito tempo nas empresas. Hoje está bem diferente por causa da tecnologia. Mas conceitualmente ainda é a mesma coisa, né? No conceito de trabalho repetitivo e de trabalho que muita gente faz o mesmo tipo de trabalho. Então, quando você vai num banco, você vê isso. Quando você vai numa empresa de atendimento, você vê isso. Numa empresa de telemarketing, você vê isso. Fazendo a mesma coisa. E ele faz uma tomada, entende-se que ele quis mostrar como que era o modus operandi do mundo econômico, o mundo capitalista da época, né? Principalmente porque ele estava fazendo isso num prédio, numa cidade, todo mundo sabe que é o ícone do capitalismo, que é Nova York. Inclusive, no seriado do Superman, aquele seriado preto e branco, tinha muito disso, daquele grande salão, com as pessoas freneticamente datilografando as suas matérias, seus trabalhos. Era o tipo mesmo comum de layout de escritório de uma empresa. E aí aparece uma outra coisa que é o seguinte, pelo menos parece-me que o Billy Wilder quis demonstrar que a solidão do ser humano naquele manancial de instrumentos e de locais de trabalho. Então, a pessoa, ela, ao mesmo tempo que ela está junto com mais de 50 pessoas ali, ela está sozinha. Ela estando sozinha, nem o superior dela, das pessoas, entra em contato com eles, porque para você falar com o superior, você tem que subir vários andares, né, que também denota a característica da empresa hierárquica, né? Quer dizer, você fica no andar de X e os seus superiores ficam no andar X mais 10, mais 15. Então, você tem dificuldades para acessar a sua chefia, né? Você acessa a chefia pelo elevador com a ascensorista. A ascensorista era uma figura, naquela época, bastante comum. Quando ia para São Paulo, todos os prédios tinham ascensorista. E era uma função relativamente bem paga, né? Além da solidão que tem naquele ambiente todo, existe essa característica da moça do elevador ou ascensorista. E, para mim, assistir e tentar interpretar, eu interpretei que essa pessoa é a pessoa que conduziria você para um nível superior mais alto, seja ele físico ou emocional. Porque quem entrasse no elevador e subisse, já aparentemente tinha um atendimento do ego bastante elevado. Porque quando ele está na mesa, e quando ele descobre que chamaram ele vai direto para o elevador e comenta que ele vai subir até acho que é 26º andar. Não é todo mundo que fazia isso, até porque naquela época teria que ter a moça do elevador ou a ascensorista para impedir ou não, se for o caso, né? Você não pode entrar aqui, eu não posso te levar até lá. Pelo menos é essa a interpretação que eu tive. Não estou dizendo que é assim que o diretor caracterizou, né? Vamos então ver por que o nome do filme se chama Se Meu Apartamento Falasse. O cerne da questão, né, do filme é o que acontece no apartamento ou por causa do apartamento, né? Na realidade, a causa não é o apartamento. A causa é aquilo que a gente falou antes, da necessidade que o Baxter, que é o personagem do Jack Lemmon, às vezes chamado de Buddy Baxter, ele quer progredir na vida de uma maneira ambiciosa, diferentemente dos outros que esperam pela regra do jogo daquela corporação, né? Que não deve ser muito boa, porque o pessoal que demora muito para ser promovido, né? Então, quando alguém é promovido ou é mencionado que é promovido, vira festa. Aí o Baxter vai e descobre que para fazer
uma atuação que mereça ser promovido, ele começa a, entre aspas, alugar o apartamento dele para os chefes da empresa que ele trabalha. E com isso ele pede para esses chefes fazer mensagens, né, cartinhas a favor dele, prevendo uma possível promoção. Só que, o que acontece? Que o fluxo das mulheres dentro e fora do apartamento ficou tão grande que os vizinhos de outros apartamentos achavam que era ele o playboy, e não os chefes dele que faziam malabarismo para enganar as esposas e fazer seus afares na alcova contratada. Então, o filme traz essa parte de humor, né, porque você acaba se percebendo das confusões que podem acontecer. Aí chega no ápice da coisa. O chefe maior dele, que é protagonizado pelo Frank McMurray, que é o Jeff Sheldrake, ele descobre e resolve também querer fazer isso, né? Alugar o apartamento dele. Aqui entre aspas, Marta. Quando o Bud Baxter aluga o apartamento, eu digo aluga porque ele usa desse malabarismo, né, para obter vantagem. Então, de uma certa maneira, não é aluguel de dinheiro, mas não deixa de ser alguma coisa que ele traz proveito. Então, ele empresta o apartamento e ele tem um problema grave, ele não sabe onde ficar, né? Então, uma parte das noites ele fica nos jardins da cidade, outra parte das noites ele fica no porão do prédio, provavelmente onde está a lavanderia. O que ele tem que fazer é sumir daquele momento a vida do apartamento dele. Bem, quando o Jeff Sheldrake, né, que é o chefe dele, descobre de uma certa maneira isso, ele faz uma proposta para o Baxter para fazer a mesma coisa, que ele tem uma paixão secreta, só que o Baxter não sabe. E para ele conseguir o empréstimo do apartamento para ele dá 2 ingressos para um show para ele usar. Enquanto ele vai no show, ele ia lá com a paixão secreta dele. Mas a paixão secreta dele é a Fran, que é a menina do elevador, que já é uma menina da qual o Baxter começa a gostar, daquela maneira do amor ingênuo, né? Acontece que quando o Baxter se dá conta disso, dá uma confusão tremenda, porque ele corta, vamos dizer, quebra, melhor dizendo, aquela sensação que ele tinha, ou aquele amor que ele tinha pela Fran, e ele entra em parafuso, né? Ele entra em depressão. Pela sua rádio Webdom, você ouve Cinema no Rádio. Apresentação Padu e Marta Padovese. O filme de hoje é Se Meu Apartamento Falasse. A maneira com que ele estava usando o apartamento para ganhar uma ascensão profissional, ao final estava atrapalhando a vida amorosa dele. Amorosa e a operacional, né? Porque ele tinha que sair do apartamento, e o apartamento era dele, né? E aonde ele ia dormir, né? Mas aí ele não podia fazer isso, porque ele teria que sair do apartamento quando tivesse esse incidente. Interessante que o filme mostra no começo as pessoas que usam o apartamento dele, a princípio tímidas, e vai passando o filme e as pessoas vão até exigindo coisas que tenham no apartamento, como se elas fossem as donas do apartamento. Aquelas pessoas que iam lá para ter o seu relacionamento amoroso, no final elas achavam que elas consideravam que o Baxter tivesse a obrigação de providenciar as coisas que elas precisavam ou que elas queriam. E tem algumas cenas também que ficam marcantes, né? Uma das cenas que fica marcantes é quando o Baxter está com a Fran, agora no apartamento, né, sozinhos. Porque quando eles estão sozinhos no apartamento, não acontece nada, a não ser os olhares amorosos mais do lado do Baxter do que do lado da Fran, né? Porque a Fran sabia de mais coisas que o Baxter não sabia, né? Porque ela era amante. E aí ele vai fazer uma macarronada, ele usa uma raquete de tênis como se fosse escorredor de macarrão. Tudo isso para animar, porque é uma comédia, né? Mas isso só tem graça da gente vendo, né? Falando não tem graça nenhuma. Esses são os contrapontos que o diretor usou para fazer a comédia e mostrar a simplicidade do personagem, que ao mesmo tempo que ele tinha desejo de ter uma ascensão profissional, ele também era uma pessoa simples, um rapaz comum, ingênuo. Tímido até. Uma outra coisa, voltando à condução do Billy Wilder.
O Billy Wilder, ele até comenta num desses leituras que eu fiz, que ele contrariava o que o Alfred Hitchcock e o Orson Welles gostavam de fazer, que é fazer com que a cena tivesse uma força maior do que o diálogo. Ele é o contrário. O diálogo é que devia ter a força e a cena fosse qualquer uma. Tanto que os críticos não entendem que ele se esmera muito no cenário. Embora o cenário dele seja limpo, bem feitinho e tudo mais, mas não é com aquele primor que outros diretores fazem. Por que ele faz isso? Porque ele acha que fazendo uma cena onde o cenário é preponderante, você perde o teor da história. Mas isso é uma opinião dele, né? Isso é bom para nós, espectadores, porque nós podemos apreciar os dois jeitos, um que considera a cena melhor e o outro que considera o diálogo melhor. E a gente sai ganhando, porque a gente tem o melhor das duas partes. Esses cineastas que você mencionou são ótimos, todos os três. São considerados entre os 15 maiores do mundo, né? Considerando desde o começo do nascimento do cinema, né? Badu, por que você aconselharia alguém a assistir esse filme? Filmes dessa natureza, como a gente já falou no filme do Orson Welles, da Cidadão Kane, merece ser visto, principalmente para quem gosta de cinema. Quem gosta de cinema tem que associar-se aos filmes que é considerado obra-prima na cinematografia mundial. Agora, quem não gosta muito de cinema ainda tem a chance de ver um filme bem feito, onde você pode rir, tá? Independentemente se a piada for estilo americano ou não, porque ela conduz você a um momento de humor bastante grande. Isso, obviamente, descontando aquela parte onde há o possível suicídio de um dos dois e o porquê do suicídio. O Baxter, ele fica feliz nesse filme com a decisão dele de emprestar o apartamento para os encontros amorosos de seus chefes? Não, no final ele começa a perceber que ele está fazendo uma coisa errada, principalmente depois do acidente, vamos chamar assim, que aparentemente seria um suicídio. Porque o médico que foi atender ele diz para ele o seguinte, tá? Chama Dreyfus, o médico que foi atender, Dr. Dreyfus. Ele teria que parar de aparentemente ser mulherengo. O Baxter acaba por entender que o que ele estava fazendo para alcançar um lugar melhor na empresa não ia deixar ele feliz. E por isso que ele tentou o suicídio. Na verdade, foi um suicídio que não teve, foi mais acidente do que um suicídio, né? E aí o doutor que foi atendendo, o doutor Dreyfus, escutou a conversa dele e falou para ele o seguinte, que ele deveria deixar de ser mulherengo e começasse a ser uma pessoa. E usa uma expressão em alemão, inclusive, é Mensch. Em função disso, o Baxter assimilou esse conselho e quando o chefe dele veio com a proposta de promovê-lo, desde que ele deixasse a FAM, ele simplesmente ignorou o dinheiro que recebeu, ignorou a promoção e saiu do emprego, inclusive, para continuar com a FAM, né? Viver felizes para sempre. Se bem que o Billy Wilder não era do famoso viver felizes para sempre. Você diria que o filme ele passa uma mensagem, ele passa uma filosofia, ou ele não se preocupa com isso? Eu acho que o filme passa uma mensagem, já passava naquela época, com a ousadia do Billy Wilder em tocar em assuntos que naquela época eram difíceis de tocar. E hoje, você revendo com os olhos do século XXI, você tira a mensagem tranquilamente, uma mensagem bonita e uma mensagem de louvor à vida, né? Uma mensagem onde você vai dar continuidade aos valores que você mesmo aceita. Por exemplo, o valor do casamento, para a grande maioria, é fundamental, não é isso? Então, ele insiste em mostrar que qualquer coisa fora do casamento é problemático mesmo. Marta, eu termino conclamando as pessoas a assistirem o filme quando puder, mas com esses olhos, né? Com os olhos de alguém que está interpretando um modus operandi da vida, uma vida que deve ser feita baseada em valores esses que não podem ser menosprezados. E até o próximo Cinema no Rádio. Você ouviu Cinema no Rádio com Badu e Marta Padovese.
Agora é a hora das pílulas da doutora Thaís Henriques. Olá, multidão! A nossa dica de hoje é sobre o câncer de mama. Esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e é o segundo tipo mais frequente no mundo. A palavra câncer assusta, porém é importante lembrar que quanto mais cedo a gente diagnosticar e começar a tratar, mais alta a chance de cura. Então, a prevenção é essencial. Vamos falar mais sobre isso? A prevenção ao câncer de mama inclui os exames clínicos realizados anualmente, exames de mamografia e o autoexame. Esse autoexame a mulher pode realizar em casa mesmo e constitui em apalpar as mamas, buscando por alterações que podem caracterizar o câncer de mama. Essas alterações são nódulos ou carocinhos, pele vermelha ou com aspecto de casca de laranja, regiões doloridas, pequenos caroços que podem aparecer na axila e até perto da clavícula, ou secreções que saem dos mamilos de forma espontânea. Caso você identifique qualquer anomalia nas suas mamas, procure o médico. Bom lembrar que nem sempre essas alterações caracterizam o câncer, mas só o seu médico vai poder falar isso, ok? Previna-se e até a próxima dica! Você ouviu Pílulas da doutora Thaís Henriques? Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.